Bom, galera, vou fazer agora o meu primeiro vídeo de VBA. Quem viu lá no Instagram, eu perguntei se você teria interesse de aprender um pouco de VBA. Eu também vi que o pessoal quer aprender tipo tabela dinâmica ou até mesmo dentro do Excel. Então, assim, eu vou fazer duas vertentes. Eu vou fazer uma dentro do Excel convencional, que a gente vai aprender a fazer tabela dinâmica, gráfico diferente, apresentações para você colocar no seu trabalho, para você ir para frente, né? Então a gente vai fazer interação de Excel, PowerPoint, coisas assim para a gente conseguir melhorar no nosso trabalho. Então, mas nessa primeira aula ela vai ser sobre VBA. E para começar, o que é VBA? VBA é o Visual Basic, que é uma ferramenta criada pela Microsoft e ele está desde o Office, se não me engano, do Office 2003. Então a gente vai ver que ele tem uma carinha assim meio velha, mas é uma ferramenta poderosíssima. Então o que a gente vai fazer nessa videoaula? A gente vai aprender como ativar o modo desenvolvedor, que é a primeira coisa, porque normalmente essa abinha desenvolvedor não vem ativa no seu Excel. Então a gente vai vir aqui, clicar em personalizar a faixa de opções, clica com o botão direito e aqui vai abrir essa janelinha, você vai ativá-la, tá vendo que tem um checkzinho aqui, você vai colocar OK e pá, ela apareceu aqui. Então a gente pode utilizar dois modos para entrar, apertando o Alt F11 ou então clicando nessa caixinha, Visual Basic. E lembrando, nesse módulo eu vou falar um pouco sobre macro, como que ela pode auxiliar quando você tiver algumas dúvidas na programação, porque também é sensacional o poder de uma macro. Então, vamos lá, vamos começar então. Bom, ao decorrer do curso, vocês vão aprender e entender como que funciona esses menus que eu tenho aqui em cima, o que é esse propriedades, o que são esses projetos que aparecem aqui. Mas hoje a gente vai se ater ao básico. A gente vai começar com um simples inserir o módulo. Então a gente vai clicar aqui em inserir módulo e a gente pode ver que ele já abre uma tela para a gente. Nessa tela que ele abriu para a gente, é o lugar aonde a gente vai escrever o nosso código. Então, vamos lá? No VBA, a gente tem o sub. O que é o sub? Vou explicar para vocês, para quem nunca viu nada sobre programação, a gente tem uma main. A main é ali a página principal, aonde vai estar escrito o código, né? Tipo main, é o próprio inglês, né? Então, nessa main é onde a gente vai estar colocando os textos, onde vai estar colocando os códigos. Desculpa, falei errado. Então a gente vai colocar os códigos e nesses códigos a gente vai ter o sub, o private sub, vou colocar como teste 2 e o public sub. Aleph, eu não faço ideia do que são essas coisas. Bom, vamos lá. É bem simples. O public sub quer dizer o quê? Que eu posso ter vários módulos, porque eu posso criar vários módulos, e eu posso utilizar a minha macro, né, o meu VBA, em outras subs, né? Então, o private sub, eu só posso usar ele num único módulo. Então, por exemplo, se eu criar aqui, olha o WhatsApp aqui, todo feroz, se eu fechar isso daqui, fechar. Então, o que acontece? Eu posso colocar aqui o meu código com essas informações. Beleza? Então, vamos lá. Galera, a gente vai utilizar o sub. O sub, por padrão, ele já é um public sub. Eu já posso interagir entre módulos diferentes. Beleza? Então vamos lá. Galera, toda vez que a gente vai programar em algum código, tem aquela simples que o pessoal sempre brinca, que é criar uma caixa de texto e escrito aquela frase emblemática, Hello World. Então aqui a gente não vai fazer diferente, porque é o clichê das videoaulas de códigos. Então aqui a gente vai criar uma message box. O que é essa message box? Vou te mostrar agora. Eu vou colocar aqui o Hello World. Vou colocar aqui. E o message box nada mais é do que isso. Eu coloco, ele já vai aparecer aqui um Hello World, um pop-upzinho na minha tela do Excel. Aleph, que
porcaria de código. O que eu vou fazer com isso? Bom, a gente vai começar com essa frase e a gente vai começar a criar um código que tenha toda a estrutura de uma programação um pouco mais complexa. E a minha meta é fazer que, saindo desse vídeo, você já consiga criar alguma coisa no seu trabalho ou então começar a trabalhar em cima dele. E lembrando, se você quer aprender VBA, você tem que praticar. É igual praticamente inglês, espanhol. É uma linguagem. Você tem que saber os comandos, você tem que saber o que eles fazem, como funciona e, claro, exercitar a lógica do funcionamento dele. Vamos lá, então? Bom, eu estava pensando no que a gente ia ter nessa primeira aula e eu pensei em criar um cadastro. O que seria esse cadastro? Esse cadastro nada mais é, eu vou ter de colocar informações como nome, idade e cidade, aonde mora, e eu quero que ele preencha para mim no Excel, aqui, nome, cidade, vou colocar idade e cidade. Beleza? E eu quero que cada vez que eu cadastre uma pessoa nova, ele preencha e vá descendo aqui, linha por linha, a cada cadastro diferente que eu faça. Beleza? Vamos lá? Então, tranquilo, galera. Vamos lá. Igual eu tenho o message box, que eu vou colocar uma mensagem, né? Eu tenho o input box, que é onde eu vou colocar a informação, né? A pessoa vai inserir essa informação. Então, assim, o input box, ele funciona da seguinte maneira. Eu coloco aqui, no prompt desse input box, eu vou colocar assim, a gente já viu lá que a gente vai colocar o qual o seu nome. Então, eu vou colocar aqui interrogação, e aí eu dou um F5, o que vai aparecer? Um input box escrito qual o seu nome. Aleph. Parece simples, tranquilamente. Vamos lá, então bora. Vem comigo. Dou um OK, ele fala o Hello World que está ali na sequência do código. Beleza. Só que vocês viram aqui que quando eu dou um F5, aparece aqui em cima um Microsoft Excel. Eu quero colocar como insira o seu nome. Ou nome. Simplesmente para ficar bonito. O famoso frufru. Então, aqui, quando eu escrevo, fecha aqui as minhas aspas, tá vendo que eu tenho ali prompt, tile, default, posição em X, posição em Y, help file, contexto, como uma string. Logo menos, né, no próximo eu acho que eu já vou falar sobre variáveis, como que a gente define variáveis, como que a gente faz essa estrutura de definir variáveis, mas eu vou mostrar para você nessa primeira aula o poder, simplesmente para você ficar interessado em aprender e continuar nos vídeos. E aí a gente vai começar ali com a gramática mais simples, entender como que é a definição de uma variável, beleza? Então aqui eu vou colocar o meu título, que é o nome. E aí, beleza. Se eu dou um F5, o F5 é o atalho para o play, beleza, galera? Dou aqui, ele já vai aparecer onde estava no Microsoft Excel, o nome. Beleza, código funcionando na primeira linha. Então agora a gente vai fazer simplesmente copiar essa linha para os três de baixo. Tranquilo? Bora lá? Então eu dou aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, simplesmente porque eu estou com preguiça. Qual o seu nome? Aqui eu vou colocar qual a sua cidade. E qual a sua idade? Ponto de interrogação. Já está. Então aqui eu vou colocar como idade e aqui como cidade. Beleza? Então, se eu vou apagar essa linha aqui, né? Porque a gente só fez ela para brincar mesmo. Então eu dou um F5. Qual é o seu nome? É Aleph. A minha idade é 24. E qual é a sua cidade? São Paulo. Eu dou um OK. Beleza. Aconteceu alguma coisa? Não. Por que aconteceu nada? Porque eu tenho que referenciar o que eu quero fazer. Tranquilo? Bora lá? Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês um negócio chamado de variável? Então, a variável é uma... Como que eu posso dizer? É exatamente na matemática. É onde eu vou colocar o valor que está sendo imputado. Igual quando a gente vai calcular, por exemplo, a hipotenusa, e o H é a hipotenusa, né? E os catetos. Então, assim, quando a gente vai procurar, por exemplo, se eu definir a hipotenusa como X, eu tenho que procurar ela. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar e definir
uma variável. Na variável nome, eu vou colocar que nome é igual a isso. E quando eu defino uma variável, eu preciso colocar os parênteses aqui. Simplesmente para não dar o errinho. Quando eu coloco idade, aqui, coloco o parênteses. E é isso. E agora, na cidade. Vamos descer. Cidade é igual ao input box. Qual a sua cidade? Coloco o meu parênteses e pronto. Definir que nome é igual a input box, qual o seu nome, com o título nome, e a idade a mesma coisa e a cidade também. Só que isso, eu só estou definindo o que vai entrar de resposta. Tem uma função no Excel, no VBA, que é o debug. O debug, eu posso rodar a linha do código, em vez de rodar o código de uma vez, eu posso rodar linha a linha. E eu aperto o botão F8. Não é apertar a letra F e depois o 8. É o botão F8. Fica em cima do seu teclado. Eu vou dar um F8. Pode ver que ele já ficou ali amarelinho. E quando eu vou apertando o F8, ele vai descendo. Aqui ele apareceu. Qual é o seu nome? Meu nome é Aleph. E olha que legal. Aonde está o nome aqui, ele já pegou a informação e colocou na variável. Por que eu falei da matemática? Porque é como se fosse isso. Ele já calcula o x e me dá prontinho. O meu x, no caso, vai ser o nome. E o nome vai ser igual a Aleph, que foi a informação que eu coloquei na variável lá no input box. Eu vou continuar no F8 e ele vai perguntar qual é a sua idade. Eu tenho 24 anos. E quando eu olho aqui em idade, 24. Quando eu clico novamente no F8, ele vai perguntar qual a sua cidade. A minha cidade é São Paulo. E aqui a gente pode ver que ele colocou que nome é igual a Aleph, idade igual a 24 e cidade São Paulo. Beleza? Vamos lá. Funcionou? A gente já viu que o que a gente estava querendo fazer, que era colocar nome, idade e cidade, e pegar esses valores, a gente já conseguiu fazer. Só que não adianta nada a gente colocar isso, rodar a macro, depois da macro eu perco o que eu fiz e pronto. Não, a gente precisa dessa informação na saída. A gente precisa que ele preencha aqui para a gente. Como que a gente vai fazer esse preenchimento? Bom, vai ser um negócio um pouco mais complicado, mas que ao longo do curso a gente vai entendendo, vai pegando a malícia e aí pronto, já está show de bola. O que é essa malícia que eu estou falando? Bom, tá vendo que aqui eu tenho a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5 e aí por diante? Beleza. Eu quero que ele preencha e coloque para mim essas informações abaixo. Então, vamos fazer isso? Vamos. Eu respondi para mim mesmo. Vamos lá. Quando eu coloco aqui, por exemplo, um céus, eu tenho aqui céus, coluna. Eu não vou colocar a linha e já já eu explico para vocês. Eu vou colocar aqui mas já já eu explico. Eu vou colocar no end é igual a nome. E no meu, e na linha de baixo, vamos lá, na coluna 1, tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês direitinho. Cells, eu tenho aqui row index e column index. Então aqui eu vou colocar a linha como se fosse 1 e a coluna 1. Então a coluna A é a coluna 1, é respectiva à letra. Gente, isso é um pouco chato no Excel, não vou mentir para vocês. E eu vou mostrar umas dicas para a gente entender, né? Se você sabe já de cor todas as letras, o número de todas as letras do alfabeto, cara, parabéns. Mas vai chegar mais para frente, a gente vai estar tipo na coluna, sei lá, BA. Cara, se você souber, eu acho que é tipo 26 com 26, 52 eu acho que é 53. Mas a gente vai pegando com o tempo, né? O número que representa essa coluna. Então aqui, acertei, 53. Então vamos lá. A gente vai usar esse ponto cells que eu estou definindo o que é essa célula. E na coluna 1 eu vou colocar o nome. Na coluna 2, que é a B, eu vou colocar a minha idade, né? 1, 2, igual.
idade. Lembra que é sempre igual, por exemplo, o plano cartesiano, x e y. Eu defino o meu x, que no caso vai ser a linha, e a minha coluna, ou matriz, né, como você preferir. E aqui eu coloco céus 1, 3, igual a cidade. Só que se eu fizer isso, vocês concordam comigo que a linha 1 é onde está o meu cabeçalho? Então eu não posso, de hipótese alguma, preencher ele. Porque ele já está preenchido. Senão a minha máquina não vai ter nenhum sentido. O meu VBA, ele perdeu a razão de existir. Então o que a gente vai definir? A gente vai definir o nosso 1 aqui, que é a nossa coluna, como x. Eu definindo como x, eu estou falando que ele está no eixo x, ou seja, na linha. E eu quero saber qual o x da questão. Aqui é evidente para a gente que aonde eu quero que ele preencha é na linha 2. Só que a gente precisa contar para o código como que ele vai chegar na linha 2. E é aí que está o que eu falei que é um pouco complicado dessa primeira aula. Nessa primeira aula, a gente vai aprender coisas um pouco mais simples, como que é como preencher, como fazer um input box, um message box, que a gente fez do Hello World, coisas simples. E, obviamente, igual na escola, vai ter aquela parte que é um pouco mais chatinha. E ao longo do curso, isso vai ficar um pouco mais simples e um pouco mais natural para você. Bora lá? Então eu vou colocar aqui x é igual active cells. Desculpa, active sheets. Por que active sheet? Porque folha, né, a planilha, ela é considerada uma sheet, que é tipo planilha, né? Então, a planilha que está ativa, ele vai procurar ela. Então, beleza, eu procurei essa planilha que eu tenho ativa, que é a planilha 1. Então, é a planilha que está ativa. Depois, mais para frente, a gente vai aprender como intercalar aí para planilhas diferentes ou workbooks diferentes. Mas, no começo, é só isso. E aí eu vou falar para ele que eu quero que ele pegue as células, né, dessa planilha. Então, ele vai pegar uma célula dentro dessa planilha ativa. E eu quero que ele conte as colunas. Beleza? Mas eu quero que ele conte as colunas eu quero que ele conte as linhas da coluna 1. Ou da coluna 2 ou da coluna 3. Porque se eu for para a coluna 4, ela vai estar toda em branca. Então a resposta que eu vou ter vai ser 1. Então por quê? Porque é a primeira célula que eu tenho. Então, tipo, ou ele vai dar erro ou eu não vou ter informação nenhuma. Então, a gente vai colocar que a coluna, por padrão mesmo, eu podia colocar ou na 1, ou na 2, ou na 3. A gente já viu como que a gente usa o ponto cells embaixo. Eu quero que ele conte na coluna 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a célula que está ativa e vai contar quantas colunas eu tenho, quantas linhas preenchidas eu tenho na coluna 1. Se eu dou, por exemplo, um F8 aqui, ele vai perguntar qual é o meu nome. Dou um outro F8, qual é a minha idade? Dou um outro F8, qual é a cidade? A cidade de São Paulo. E se eu dou um outro F8, vamos ver qual o valor que ele trouxe para o nosso X? Ele trouxe vazio. Por que ele trouxe vazio? Porque eu preciso que, além dele contar quais são as linhas que eu tenho preenchida, eu quero que ele traga outras informações para mim. Mas que tipo de informação que eu quero que ele traga? Bom, eu não estou colocando o sentido a qual ele tem que ir. Qual que é o sentido, no caso, que ele vai ter que ir? Ele tem que ir para baixo. Então, o para baixo é o final da minha planilha. O final, e aí é assim, eu coloco o ponto end, e quando eu for para baixo, eu quero que ele suba nas colunas, nas linhas. Por quê? Além de contar, ele vai contar e vai voltar com essa informação para cima. Então, XL up, coluna, linha. Nossa, eu estou confundindo linha com coluna aqui só. E é isso. Quando eu vou voltar, eu posso pegar essa setinha e subir. Se eu dou um F8, ele vai trazer para mim o valor 1. Por quê? Ele pegou, ativou a célula dessa planilha aqui. Ele desceu, viu qual era a última informação que estava preenchida, subiu para mim com essa informação.
Tranquilo? Então vamos lá. Só que o x que ele está me dando é 1. E a gente quer sempre que ele preencha na linha de baixo. Então, a gente sabe que os códigos são operações matemáticas praticamente. Então, se eu colocar um mais 1, ele vai pegar, vai fazer todo esse cálculo de ver qual que é a última que está preenchida e vai somar 1. Então, eu tenho aqui o nome, que eu já preenchi, a minha idade e qual é a minha cidade. Então, o que aconteceu? Eu já defini e ele preencheu corretamente. Se eu for rodar outra vez, ele vai pegar o x, só essa primeira parte do código, ele vai trazer para mim o valor 2. E aí eu somo 1 e ele vai preencher na linha de baixo, a linha de número 3. Bom, é muito legal, só que eu quero fazer isso com que pessoas que às vezes não saibam macro também consigam preencher. Então a gente vai fazer isso de uma maneira um pouco mais simples. Agora eu vou deixar esse código um pouco de lado, vou minimizá-lo, porque ele já está pronto, de certa forma. Vou dar um maximizar aqui e vou inserir um botão. Lembra que eu falei que a gente ia aprender um pouco mais sobre? Então eu vou inserir um botão, faço o tamanho que eu quero aqui, ele já vai abrir o que eu quero criar. Você viu que a sub que a gente criou foi a teste 1? Então eu vou selecionar a teste 1, vou escrever aqui o título do meu botão, vou colocar como cadastro. Quando eu clico aqui, ele vai aparecer. Qual o seu nome? Meu nome agora é João. O João tem 20 anos e a cidade que ele mora é Belo Horizonte. Quando eu dou um OK, a gente pode ver que ele já preencheu para a linha de baixo e aí a gente já tem uma macro funcionando. Eu espero que você consiga ter entendido. Se não entendeu, pode me procurar no Instagram, @alefscalione, ou então me chama aqui no YouTube nos comentários, que eu vou tentar ser presente e responder a todos. Até mais, não se esqueça de inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com o pessoal do seu trabalho. Beleza? Te vejo, até a próxima, falou!